Sejam todos muito bem-vindos ao FirmaCast. Estamos de temporada nova, estamos de casa nova, estúdio novo. Fica o nosso convite para virem conhecer. Estamos também de convidado novo. Estamos aqui hoje com o Dr. Odair Tramontim, com quem tive a honra de ser aluno durante a faculdade, uma longa trajetória. Também estamos contando hoje com o delicioso bolo do Caramel Café. Quem conhece ali pelo centro, fica a dica para passar lá na rua Amadeu da Luz, número 31. Muito bom, por sinal. E Odair Tramontim, fique à vontade, pode se apresentar para quem está nos ouvindo. É uma honra tê-lo aqui hoje. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Me sinto muito honrado de poder participar. Esse bate-papo descontraído que às vezes pode... normalmente é útil, né, para as pessoas. Eu sou um consumidor de podcasts, né? Também. É muito útil, a gente aprende muitas coisas. Eu queria dizer que eu venho humildemente aqui para me apresentar. Eu resumo a minha trajetória, você já mencionou. Eu sou professor da nossa Universidade Regional de Blumenau há 35 anos, quase 36. Fui do Ministério Público Estadual por 35 anos, me aposentei no ano passado e agora estou numa fase transitória ainda para sentir o que eu vou fazer. Disputei 2 eleições, né? Você e as pessoas acompanharam. Sim. E me coloco à tua inteira disposição, né, para conversarmos sobre os assuntos que você naturalmente identifica como mais importante para as pessoas que te assistem. Legal. Mas antes da gente começar assim, a falar sobre economia, empreendedorismo, da tua trajetória hoje, o que te motivou a escolher o direito, a depois fazer o concurso, entrar no Ministério Público? Qual foi a decisão assim, para seguir esse caminho? Olha só, na minha época a gente não tinha lá muitas escolhas, né? Você tinha Sim. 3 ou 4 cursos, né? Você seria médico ou dentista, né? Ou advogado, os campos das engenharias, tinha ali administração que se falava um pouco, e eu fiz aquelas escolhas que se faz com 17, 18 anos, como você já passou por isso, né? A gente vai meio no feeling. Eu, na realidade, sou filho de agricultores, né? Saí lá da agricultura com 17 anos, sou lá do interior do estado, lá no extremo oeste. Naquele tempo tinha uma diferença muito grande entre uma pequena cidade do interior e as cidades maiores. Hoje essa diferença diminuiu muito, porque tudo que os meus filhos têm aqui em Blumenau, os meus sobrinhos que ficaram lá na minha cidade natal, que é Campo Herê, hoje São Bernardino, eles têm o mesmo acesso à internet, à tecnologia, as mesmas coisas. Mas naquele tempo tinha muita diferença. E a gente era de uma época em que não se fazia o que gosta, se gostava do que se fazia, né? Não tinha muita opção. Mas resumindo, eu tinha o desejo de ser veterinário, porque eu sempre lidei com animais, lá com meu pai tinha um pouquinho de pecuária e um pouco de agricultura, de pequena família. E quando eu cheguei na universidade em Florianópolis, vim com cara e a coragem, e cheguei lá e o curso de veterinária era o único daqueles mais tradicionais que não tinha na Universidade Federal. Aí ficou, o que eu faço, né? Resolvi conversar com algumas pessoas e eles me diziam assim: olha, Tramontim, você tem uma boa comunicação, você é uma pessoa que se relaciona bem, por que não faz direito? Acabei fazendo vestibular na Universidade Federal, onde me formei. Aí, também bastante por acaso, acabei fazendo um concurso para o Ministério Público e passei no primeiro concurso que eu fiz. Também por acaso vim para Blumenau para ficar um mês só, e lá se vão hoje 36 anos que eu moro aqui. Então eu sou, digamos assim, alguém que aproveita as oportunidades, né? Você sabe bem que eu nunca imaginei entrar na carreira política, né? E de repente do nada surgiu a oportunidade, achei que era um desafio interessante, um partido que tinha ideias que coincidiam com as minhas.
participei, infelizmente não consegui ganhar, mas acho que deixei um bom legado, né? Um estímulo aí para essa geração que você representa. E então, mais ou menos assim, né? Eu não sou do improviso, né? Eu sempre sou organizado, disciplinado, com foco, tenho direção daquilo que eu quero, mas também sou de que tenho o entendimento de que na vida da gente as variáveis são infinitamente maiores do que as certezas. E por isso que a gente tem que aproveitá-las. Acho que aproveitei bem, considerando da onde eu saí, onde eu cheguei, tive uma trajetória relativamente vitoriosa e estou numa fase da vida de colheita agora, né? Sim. Me aposentei no Ministério Público, ainda estou na universidade, já tenho tempo de me aposentar, mas prefiro ficar mais um pouquinho, porque gosto muito daquele ambiente, da convivência com os jovens, e agora o futuro, não sei muito o que vai acontecer, porque as oportunidades seguramente aparecerão, e aí eu vou ver o que eu faço. Sim, cabe a nós aproveitar. E, doutor, também teve uma participação na estruturação do GAECO, certo? Sim, eu fui o primeiro coordenador do GAECO aqui em Blumenau. Santa Catarina, ao contrário dos outros estados, que na maioria deles tem GAECos só nas capitais, nós em Santa Catarina temos nas principais cidades, e eu fui estimulado, na época, um desafio do Procurador-Geral, para ser o primeiro coordenador, e aqui eu atuei por pouco tempo, foi mais na estruturação, mas eu já venho de uma trajetória no Ministério Público de enfrentamento da corrupção, o tempo que não tinha GAECO, não tinha interceptação telefônica, não tinha interceptação telemática. Sempre gostei muito disso porque, resumindo, eu acho que a corrupção, dentre tantas outras mazelas, é a principal que fez com que o nosso país, um país rico como o Brasil, que teria tudo para ser uma das principais potências do mundo, infelizmente estamos nesse caos com desigualdades que constrangem todos nós, né? Um povo que, apesar das críticas, é um povo trabalhador, e infelizmente a interferência do Estado, a corrupção que campeia não só de agora, mas agora num ambiente muito mais propício ao seu desenvolvimento. Os escândalos que tem por aí mostram isso. Então eu sempre tive esse viés de combate ao crime, mas muito especialmente combate à corrupção. Atuei em afastamento de prefeitos o tempo que não existia, como disse, investigação mais sofisticada. E continuo como cidadão esperando que a gente coloque a corrupção e o combate à criminalidade em geral como elemento de uma pauta muito importante dos próximos governos que estão por vir. Sim, com certeza. Até vou levantar esse assunto novamente depois, né, falando sobre os entraves, enfim, que a gestão pública, né, coloca na vida do empreendedor. Mas só para fechar essa questão inicial da trajetória, né, e a transição para a vida política, que nem o doutor mencionou antes, né, o que te motivou a escolher o Partido Novo? São as ideologias puxadas para o liberalismo, o livre comércio? São esses princípios que te motivaram? Uma coisa que eu sempre tive que explicar, e de fato é uma aparente contradição, é o fato de que eu sou um servidor público. Exato. Né? E aparentemente é incompatível. Aliás, são raros os servidores públicos que têm o gosto pelo liberalismo, pela livre iniciativa. E eu quero te dizer que eu sempre fui um liberal. Né? Embora se falava pouco. Eu estudei numa universidade federal. Né? Você falar que você é um conservador, um liberal lá, você apanha. Ainda hoje. Ainda hoje. Né? Hoje muito mais. Mas, vou te dizer por quê. Eu virei mais liberal ainda depois que eu entrei no serviço público. Justamente porque eu conheci por dentro a ineficiência do poder público. Custa muito caro e entrega serviços de péssima qualidade. Sim. É só tu fazer um raciocínio muito simples, né, que se você botar no lápis o custo de um aluno na
estrutura da educação pública, o custo, desde o custo ordinário até o custo de um professor com aposentadoria, você levar isso até o fim da vida de um professor, seguramente ele vai custar ou igual ou mais caro que uma escola particular. Sim. Isso mostra, eu não estou aqui defendendo o fim da educação pública, nada disso, mas para que se faça um raciocínio sobre o custo da máquina pública e o que ela entrega. E aqui, voltando à questão da educação, que para mim é extremamente importante, porque eu sou produto da educação sempre, do primeiro ano até a universidade, eu estudei sempre em escola pública, e hoje vejo com muita tristeza, o nosso país é um dos que mais gasta em educação no mundo, e nós estamos lá na rabeira aquelas avaliações feitas pelo PISA, que você conhece, de 180 e poucos países, nós estamos em 160, 165. Uma demonstração de que se confirma aquilo que eu digo, o Estado é ineficiente. Então, vendo isso ali, estou só mencionando a educação, porque se você for na saúde, por exemplo, a montanha de dinheiro que a gente gasta, eu não sei não, se botar no lápis se não dava para dar um plano de saúde privada para cada brasileiro, que talvez nós teríamos o equivalente, não dizendo aqui que a saúde pública não tenha mérito e que a saúde privada não tenha problemas. Você, como advogado, sabe que ela tem muitos problemas. Mas eu quero dizer que dentro da estrutura pública eu conheci isso, e especialmente o Poder Judiciário, né? Que o Poder Judiciário, com todo o respeito aos meus amigos que são juízes, desembargadores, e membros do Ministério Público, é uma tragédia o que o Judiciário entrega como qualidade de serviço para o cidadão. Então, fazendo esse fecho, eu quero dizer que eu já tinha uma ideia mais ou menos voltada para o liberalismo, mas quando eu entrei no serviço público, aí eu naturalmente virei um liberal e concluo dizendo, quando você perguntou por que eu entrei na vida política, eu nunca imaginei, mas fui desafiado pelo tal Partido Novo, um partido jovem, recente, com princípio, com valores, e que tem ideias que coincidem com as minhas. Não estou dizendo aqui que só o Partido Novo é bom e os outros não prestam, não sou daqueles que defendem monopólios de virtudes, mas eu digo que as ideias do Partido Novo coincidem com aquelas que eu tenho, aquelas que eu acho que são as melhores para a gente transformar o Brasil para um país ainda melhor. Sim, com certeza. Eu até posso contribuir que esses valores foram também o que me aproximaram do partido, a fazer parte, conhecer. Porque, enfim, é difícil a gente ver hoje partidos que têm essa filosofia, né? Normalmente a gente sempre vê aqueles que estão na mesma máquina pública, que já estão engessados, enfim, dentro do sistema. Mas interessante, falando agora propriamente, né, sobre empreendedorismo, liberdade econômica. Aqui no Vale a gente tem uma tradição, né, de muita empresa de empresários que acordam cedo para trabalhar, enfim, para ganhar o pão de cada dia. Então, para explicar melhor até para quem não tem muita familiaridade com esse tema, né, o que significaria liberdade econômica para esses micros e pequenos empresários aqui da região do Vale? Bom, Gustavo, eu penso o seguinte, cara, o liberalismo ou as ideias que são úteis e necessárias para o empreendedor, desde o pequeno até o grande, para qualquer modalidade de empreendedor, é a liberdade. E a mãe de todas as liberdades é a liberdade econômica. Você sabe disso. Eu vejo até com tristeza, né? Mas com certo desgosto, jovens assim defendendo ideias de centralismo, de dirigismo econômico que sabidamente não deram certo. Né? Então, o pressuposto básico do liberalismo, eu não sou nem um catedrático no assunto, tenho aí um pequeno conhecimento, mas eu sempre digo, é liberdade econômica e segurança jurídica. Esses são os dois eixos mais importantes, né, para que a gente tenha um ambiente acolhedor para quem empreende, para quem produz. E esse é um combustível raro no Brasil, porque nós
não temos liberdade econômica e a segurança jurídica, você que é advogado sabe melhor do que eu, que no Brasil a gente tem a proeza de que até o passado é incerto, né? Então fica muito difícil, né? E eu tenho um profundo respeito pelas pessoas que têm a coragem de empreender no Brasil. Eu sei que tem outros países que são piores, mas eu acho que não muito piores, porque aqui a gente tem inclusive uma cultura que se inseriu na população de que o empreendedor é o bicho papão, é o culpado de tudo, quando na verdade é a vítima. E eu quero falar principalmente para o pequeno. O pequeno empreendedor, que você sabe, são os que mais empregam no Brasil, é o que mais trabalha, é o que chega antes dos seus funcionários e é o que sai depois dos seus funcionários. É o burro de carga, é o empregado do governo, né? Com todo o respeito e guardadas as devidas proporções, mas é quem leva esse país nas costas, né? Porque você, como advogado, sabe que quando o empreendedor já tem um porte médio, né, ali para cima, ele já tem uma estrutura, ele já tem um corpo jurídico que lhe assessora, que faz contratos, ele tem uma boa contabilidade, ele tem uma noção um pouco melhor do funcionamento das coisas. Mas o pequeno, ele mata um leão por dia e ele luta desesperadamente para se manter de pé. E você sabe que daqueles que empreendem, não são muitos que sobrevivem, né? Justamente, talvez você tenha os números que eu não tenho, mas justamente por quê? Porque o ambiente é inóspito, né? E acrescentando a tudo isso que eu disse, ele é visto como um vilão, né? Basta a gente parar um pouquinho para refletir sobre as regras trabalhistas, né? Que são inibidoras, tratam o empregador como se fosse o bandido, né? E o empregado como fosse a vítima. Quando, na realidade, a gente tem que somar os dois. O empreendedor é fundamental, mas o trabalhador também é fundamental para quem empreende. Então, a gente tem que evoluir para chegar a um momento para dizer para todos que um depende visceralmente do outro. Então, resumindo, né, e por isso que eu sou um defensor intransigente das liberdades, mas muito mais ainda da segurança jurídica, que é um caos, sobretudo no atual momento que nós estamos vivendo no Brasil. De fato. Até aproveitando esse ponto, a gente falou antes sobre a questão do excesso de poder do Estado, né? Por exemplo, excesso de regulação e excesso de burocracia. Exatamente, né? O pequeno empreendedor que vai abrir um negócio, né? A quantidade de alvará que não vai conseguir abrir, a quantidade de fiscalização de tributo que vai ter que pagar, a atuação em cima dos seus negócios no dia a dia. Então, esse também é um outro ponto, né? Esse Estado forte, esse Estado maximizado, né? Que também prejudica a burocracia estatal, né? Enfim, esse pequeno empreendedor também, né? Gustavo, assim, ó, até o Roberto Campos, que foi talvez o maior ícone do liberalismo no Brasil, ele diz que tem que ter regulação. Você não discorda, eu não discordo. O problema é o tamanho da regulação, como ela é construída, para que ela existe e como ela funciona. E, de fato, é um caos. Eu, nessas campanhas, acabei conhecendo muitas coisas que eu não conhecia, mas uma coisa que me chamou a atenção, eu fui num estabelecimento e vi lá o número de alvarás que ele tinha. É assustador, cara. É assustador para ter ali qualquer empreendedor. O cara quer abrir fazer bolo, uma confeitaria. Tu vai lá, é vigilância sanitária, é bombeiro, é isso, é aquilo. Ela tem uns 10 alvarás. E o curioso é que a burocracia ela é tão violenta que ele precisa ficar renovando todo o ano, cara. Quando deveria ser o contrário. No início, de fato, é preciso saber se obedece às regras, todas aquelas questões da normatização. Mas depois que ele tem o alvará, nós deveríamos ter a presunção de que se ele tem o alvará, ele está funcionando irregularmente. Ou seja, a renovação deveria ser uma coisa automática, até prova em contrário, quando vem uma denúncia, quando vem alguma inconformidade. E não é isso que a gente vê na prática. Então, além dele ter que sobreviver
dramaticamente para pagar seus boletos, os seus encargos, a tributação, ele ainda precisa ficar correndo atrás, e não é correr atrás, é mendigar, cara. É mendigar. Eu já vi casos de que já chegou na segunda vez de pedir a renovação do alvará e eles não renovaram o primeiro, apesar dele ter pedido no seu prazo. Então, a burocracia, ela é insana, desestimulante e vou mais, Gustavo. Ela é a mãe da corrupção. Porque, já que nós falamos de corrupção lá no início, na medida em que você faz uma regulação selvagem, né, você cria o ambiente para propina, ou seja, eu sempre usava uma frase que já hoje é comum, você cria dificuldade para vender a facilidade. Então isso é assustador e talvez o maior desafio que a gente tem pela frente, e nessas horas eu às vezes lamento, né, não ter vencido essa eleição, porque eu queria construir uma visão diferente, instrumentalizar com pessoas da tua idade, pessoas jovens, empreendedores, com visão de futuro, para a gente desmontar o máximo possível esse peso da burocracia, que ele é desestimulante, né? Como disse, fomentador da corrupção, e envolve um peso muito grande no próprio custo daquilo que se vende, daquilo que se produz, porque o tempo, para começar, o tempo que se consome é elevadíssimo. Sim, com certeza. Mas enfim, só complementando, vão ter outras eleições pela frente. Com certeza vão ter mais oportunidades, né? Tu sabe que uma coisa que eu sempre falava sobre o Vale do Itajaí e o Partido Novo foi uma pena, porque se existir... O governador Zema disse, em algumas vezes que eu falei com ele, inclusive ele esteve aqui em Blumenau, ele disse que é a região que mais... Santa Catarina é o estado que mais dialoga com os valores e princípios do Partido Novo, e eu digo que o Vale do Itajaí, sobretudo, porque aqui é o berço do empreendedorismo. Eu sempre cito uma coisa, Gustavo, eu acho que você seguramente sabe, mas é bom a gente sempre mencionar. Nós temos duas empresas aqui que nos orgulham muito, que é a Karsten e a Ering, que estão dentre as 10 mais antigas do Brasil, mesmo considerando Banco do Brasil, Casa da Moeda, Correios, ou seja, elas são das mais longevas. E elas têm uma característica muito importante. Eu não lembro bem as datas, mas me parece que uma é de 81 e a outra de 82 ou 83. 1881 e 1883. Ou seja, elas foram criadas no tempo que o Brasil ainda não tinha libertado os escravos. Ou seja, antes da liberação da escravatura, numa demonstração que os nossos fundadores aqui eram pessoas à frente do seu tempo. Enquanto a maioria das atividades industriais explorava a mão de obra escrava, os nossos antepassados aqui trouxeram os primeiros teares da Alemanha, começaram a manufatura, começaram um empreendedorismo que é um exemplo para o Brasil, para o mundo, e que tanto nos orgulha. Resumindo, o Vale do Itajaí, eu só mencionei duas empresas, tantas outras, mas o Vale do Itajaí é o berço do empreendedorismo do Brasil. E, como disse, né, dialoga muito com os nossos princípios, né? E nossos valores. De fato. E só para fechar essa parte de princípios, a resposta é possivelmente não, mas o Estado brasileiro respeita a propriedade privada, na sua opinião? Assim, um Estado que estimula, não vou dizer o Estado, o governo que estimula a invasão de terra, que tem abril vermelho, que não dá segurança jurídica, deixa muito a desejar, né? Muito embora a gente também tem que ser um pouco otimista de que, no grosso, ainda a gente, né, tem essas balizas, mas a gente precisa melhorar muito ainda. Eu acho que nós temos muito a evoluir. E eu, quando participo num podcast
capitaneado por um jovem da tua idade, eu volto para casa muito esperançoso, porque eu acho que a tua geração, e a geração em geral, Gustavo, porque essa geração nova, da faixa aí dos 30, 40, 50 anos, eu vejo com muito otimismo, porque até pouco tempo atrás ninguém tinha coragem de dizer que era um liberal. Ninguém tinha coragem de dizer que era um conservador, né? Ninguém tinha coragem de dizer que defendia a empresa privada, que defendia o empreendedor. Hoje eu vejo jovens da idade dos meus filhos, jovens com 20 anos. Eu dou aula para os meninos aí que nasceram em 2004, 2005, e vários deles, talvez porque sabem do meu pensamento, e até porque as universidades, ali é o ninho da serpente, né? Ali que as esquerdas ainda tem espaço. Esses meninos já estão com um olhar diferente, e isso é uma luz no fim do túnel. Sim. Eu estou muito esperançoso em relação a isso. De fato. Mas enfim, a gente falou até agora dessa burocracia estatal, desse Estado pesado, né? Forte, mas a gente também tem uns exemplos bons aqui na região, né? Que uma gestão pública ela pode ser eficiente. E ressalto, por exemplo, Joinville, com, né, o prefeito Triano Silva. Me recorda quando ele foi eleito, se eu não me engano, para os cargos da prefeitura, foi aberto um processo seletivo para o pessoal mandasse currículo para poder trabalhar lá dentro, né? Aí, enfim, na época todo mundo acabou comentando que não ia funcionar, e hoje nós temos, né, uma receita, digamos assim, de sucesso, né? É só olhar a reeleição agora, os índices de aprovação e como está funcionando, né? Com o modelo a ser seguido. A prova disso, né, de que o Partido Novo tem que ser notado pela sociedade. A sociedade tem que começar a dar um pouquinho de atenção. Primeiro, porque a estrutura existente não funcionou, né? Eu sempre digo que o Brasil, como disse no começo, é um país que tem tudo para dar certo. Me diz aí, Gustavo, um país que tem 3 safras por ano, por exemplo. E tem uma galera demonizando o agronegócio, por exemplo, né? Então, queria pedir para as pessoas, né, que eventualmente não conhecem o Partido Novo, que nos assiste, preste atenção. E aí eu volto para o teu exemplo, que é o Adriano, um jovem empresário, 40 e poucos anos, de uma família tradicional. O avô já era empreendedor, era dos laboratórios catarinenses. E ele mudou Joinville. Foi reeleito com 80% dos votos e transformou não só a gestão pública, que ainda tem problemas, porque é muito difícil você mudar tudo, mas ele transformou o olhar do joinvilense. Eu fui muitas vezes lá, sou testemunha da forma carinhosa como as pessoas tratam ele. Por quê? Porque ele entrou na vida pública não para se servir, e sim para servir. E ele levou para a administração pública aquilo que ninguém acreditava que daria certo, que é escolher os seus gestores pelo currículo profissional e não pelo currículo eleitoral. Exato. E a resposta está aí. Vou mais longe. O governador Romeu Zema, em Minas Gerais, pegou um estado absolutamente falido pelo PT, que lá o PT deixou terra arrasada, e também foi reeleito no primeiro turno, fez uma gestão muito eficiente, adotando essa receita simples. O Romeu Zema disse e repetiu em vários lugares que ele não conhecia nenhum dos seus secretários. Escolheu todos pelo currículo. O Adriano, a mesma coisa. Ora, uma receita que dá certo. Mas eu quero ser um pouco otimista. A gente tem motivo para não ser otimista no Brasil, mas eu quero ser um pouco otimista e provar isso. Eu escutei na campanha que eu participei, em outras campanhas, candidatos de outros partidos dizendo que iriam usar essa métrica. Se vão usar ou não, se eles vão usar só para preencher metade dos cargos, 1/3 dos cargos, já é uma luz no fim do túnel. Então, o lado bom disso é que daqui a pouco isso vai ser uma pauta da sociedade brasileira. E quando passa a ser uma pauta da sociedade, os políticos não sobrevivem a ela. E é isso
que é importante. Você é muito jovem, mas 30 anos atrás, nós tínhamos um sério problema com inflação. 30 e poucos anos atrás. Né? De repente, alguém veio e colocou ordem na casa e hoje virou uma pauta da sociedade. Mesmo o PT, com todas as atrocidades que faz, com corrupção generalizada, ideias erradas, mas consegue cumprir a meta inflação, porque eles sabem que isso, de A a Z, da pessoa mais simples ao maior empresário, sabem que a inflação é uma pauta da sociedade e não uma pauta de governo. E isso a gente vê com muita naturalidade acontecendo em pouquíssimo tempo na Argentina. Que estava, né, estraçalhada. Eu até hoje estava vendo aí que pela primeira vez, acho que em 40 e poucos anos, eles estão gastando menos do que arrecadam. Né? E, consequentemente, trouxe a inflação lá de 30% ao mês para 2% ao mês em pouquíssimo tempo, numa demonstração clara de que todo aquele populismo da Argentina, aquele peronismo ultrapassado, aquelas coisas insanas de uma esquerda errática, uma das piores esquerdas que tem, a deles, porque é uma esquerda meio caudilho, assim, meio coisa lá do peronismo. Então, aquilo passa a ser da sociedade. E eu acho que não muito tempo à frente a sociedade brasileira vai cansar desse modelo, vai ver essas experiências do Adriano, né? Nós hoje já temos algumas outras prefeituras, São Paulo, aqui temos bem aqui do lado em Ascurra, temos aqui também ali para cima de Jaraguá, como é que é, entre Jaraguá e São Bento, ali... Schroeder, não? Não, daqui a um pouco vem aquela cidade das Cachoeiras ali, como é que é o nome? Sim, também não me vem aqui. Então, já temos 3 prefeituras, temos vários vereadores. Isso significa dizer que nós, em breve, a gente vai crescer, a sociedade vai entender e nós seremos seguramente essa luz no fim do túnel que os brasileiros tanto esperam. Com certeza. Até o doutor acabou mencionando, eu ia justamente mencionar o trabalho do Diego Nasato, do Bruno, hoje aqui na Câmara, né, de Blumenau, na antepassada também com o Diego também, o Emanuel. Então, assim, a gente também tem uns bons exemplos, né, da receita, né, do partido, justamente também aqui no contexto municipal, né, por mais que não seja na prefeitura, mas na Câmara eles também estão fazendo um bom trabalho. Foram eleitos 2 agora novamente, né, então na próxima eleição a meta mais eleitos, enfim, a gente vai também tendo essa noção aqui mesmo no contexto dos vereadores, né? Sem sombra de dúvida, eu acho importantíssimo esse trabalho dos vereadores. Quero aqui fazer uma homenagem ao Tuca, que foi um injustiçado pelas urnas, porque ele fez um excelente trabalho, aprovou a lei da liberdade econômica e fez uma demonstração muito clara de qual é o papel do vereador, que é a fiscalização. Ele foi ferrenho, muitas pessoas confundiram, achando que ele fazia barulho demais, muito pelo contrário. Né? Eu quero aqui publicamente fazer essa defesa nesse sentido, mas deixou o seu legado. Né? Hoje as pessoas entendem qual é o papel do vereador. Eu queria ver o Tuca, se nós tivéssemos conseguido eleger 3, por exemplo, o Nasato, que é brilhantíssimo, o Bruno Win, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Por exemplo, nesse episódio aí da BRK, que nós podemos falar depois, são vereadores que levantaram os questionamentos, pauta, né? Estão aí colocando às claras as incongruências desse contrato, ou seja, estão fazendo o papel deles. E a coisa mais importante que eu acho nos vereadores do Novo é que a gente sabe o que eles vão votar. Eu não preciso nem ligar pro Diego ou pro Bruno sobre certas matérias, porque se for aumento de impostos a gente é contra, se for criação de burocracia a gente é contra, se for qualquer desvio, qualquer ajuste, qualquer privilégio a gente é contra. Então o vereador do Partido Novo, assim como o próprio executivo, trabalha pela cartilha. Exato. E a nossa cartilha é muito clara, uma cartilha simples, que qualquer pessoa consegue entender. Então, eu vejo
né? Nós tínhamos um só na outra vez. Sim. O Diego entrou depois no meio do mandato. Uhum. Agora nós já temos 2. Nós elegemos vários vereadores pelo Brasil afora. Uhum. Crescemos muito. Indaial tem vereador, Rio do Sul tem vereador, Ascurra tem vários vereadores, Jaraguá do Sul manteve, Joinville também, São José, enfim, nós temos em Santa Catarina muitos, Brasil afora muitos, e eles aos poucos vão mostrando, né, a diferença que a gente faz. E aqui, eu quero dizer que o brasileiro é muito apressado, né? Por isso que um dos princípios que eu mais gosto do Partido Novo é visão de longo prazo. A gente não tem que pensar na próxima eleição, a gente tem que pensar nas próximas gerações. E por isso que, se nós considerarmos quantos vereadores a gente teve em 2018, que foi a primeira eleição que o Partido Novo participou, quantos a gente teve em 2016, 2018, 2020, agora em 2022 nós tivemos uma pequena problemática lá no Congresso Nacional, diminuímos a bancada, mas aumentamos sensivelmente em 2024. Em 2026 nós vamos encher aqui o lado de deputados federais e a nossa Assembleia de Deputados Estaduais. Com certeza, é o que esperamos. E que bom que me tocasse nesse assunto, que eu ia justamente já aproveitar para a gente entrar nesse tema também. Falando, né, da nossa querida Blumenau, a gente está falando de de problemas estatais, mas aqui mesmo, né, é típico que a gente possa citar um exemplo daqui. Por exemplo, a BRK e a Prefeitura. Nós tivemos recentemente um aditivo firmado entre essas partes, nós tivemos um aumento inexplicado da concessão, nós tivemos um aumento da tarifa, nós tivemos, enfim, várias intempéries que estavam, né, não digo assim, a palavra estava passando, né, mas estava ficando de lado, estava sendo aprovado, né, e ia passar. Então nós tivemos novamente um reforço das entidades aqui empresariais, da CIB, enfim, a AMP, Somar, a OAB fez um estudo sensacional. Exato, inclusive foi por essa que ficou suspenso, né, esse aditivo. Então, só pra gente falar um pouco desse tema, né, aqui mesmo em Blumenau a gente tem esses problemas. Olha só, eu evitei até um pouco falar, porque senão parece que é dor de cotovelo, de quem perdeu a eleição, mas durante a campanha eu falei muito forte. Contrato tem que ser cumprido. Mas o contrato tem que olhar os dois lados, não é só um lado. E essa questão da BRK, a prefeitura, o município, vem se ajoelhando para essa empresa desde o seu início, tanto que, se você olhar no histórico, a concessão foi feita ali, eu acho que no mês de fevereiro ou março, e no mesmo ano já teve um aditivo. É que se viu isso, né? Então, já começou tudo errado. E eu quero aqui só fazer um parênteses, que em momento algum, nós do Partido Novo falamos contra a concessão. Nós somos favoráveis à concessão. Mas, por outro lado, somos favoráveis e, aliás, não é favorável, nós exigimos o cumprimento do contrato. Porque uma coisa é você fazer a concessão, a outra coisa é você entregar, né, o serviço, né? O serviço de uma forma equivocada. Só para resumir, o Bruno até fez uma consideração, mas para as pessoas entenderem o que é uma concessão. A concessão é um contrato, você entrega um serviço, a empresa realiza obras, tem um prazo, ela é remunerada durante esse prazo e depois, lá na frente, se faz uma nova licitação. Mais ou menos aquela ideia que o Bruno deu, eu achei interessante. Seria como se a BRK, na época, Odebrecht, não vamos esquecer, é Odebrecht, né? Que tem um passado aí não bom, muito glorioso. Histórico bom. Você contratou alguém, você entregou a alguém um edifício de 10 andares. A concessionária teria que construir esses 10 andares e ser remunerado como se recebesse aluguel desses 10 andares por 35 anos. Moral da história, resumo da ópera. Eles não construíram nem a metade, tem 49% de tubulação. O prefeito agora abriu se ajoelhou para a BRK, está aceitando que eles construam só até o 6º andar. 60% ia 60%. Não vão precisar construir
do 6º até o 10º andar, mas vão ser remunerados pelo aluguel dessa parte de cima. Ou seja, nós teremos 60% da população tendo esgotamento sanitário e os outros 40 pagando por uma construção que não teve. E pior, esse é o mais grave. Era 35 anos, elevaram para 55 anos em 5 aditivos. Isso é um absurdo, isso é uma insanidade, isso é uma submissão que a gente jamais poderia ter aceitado. Eu espero que essa CPI coloque isso às claras e que não só esse aditivo seja rediscutido, como todos os outros anteriores. Porque é uma coisa assim absurda. A Agir apresentou um cálculo que ninguém sabe qual é, apresentaram valores que a gente não sabe qual é, ou seja, assinaram no escuro, com base em premissas apresentadas pela concessionária, e o cidadão blumenauense vai pagar a conta, não só o que pagou até agora, porque era para... esse contrato já tem 15 anos. Era para estar entregue todas as obras até agora. Não tem nem a metade. E nós estamos pagando isso, pagaremos isso por 55 anos. É uma vida. É uma vida. E, infelizmente, né, não se sabe quais as razões. Andaram falando aí que sobre uma nota que o prefeito disse que assinou, porque senão a empresa perderia um contrato de 300 milhões. Isso é problema da empresa. Ela ganhou uma licitação. O prefeito tem que garantir a rigidez do contrato. O prefeito tem a obrigação, né, das urnas de ficar do lado do cidadão e não do lado da empresa. Nós não podemos nos render a esse absurdo, e eu espero que não só os vereadores do Novo, mas outros vereadores que também assinaram o pedido de CPI, coloque isso nos seus devidos lugares e que nos convençam de que esses valores são os valores que a gente deva pagar. Mas, principalmente, eu acho que a coisa mais importante é que se mudou o objeto do contrato. O contrato foi feito para que o esgotamento sanitário saísse ou fosse levado até a estação de tratamento de forma subterrânea, por canalização. Eles, do nada, né, simplesmente trocaram esse objeto, embora uma lei federal diga que possa fazer isso. Sim. Mas se a lei federal diga que possa fazer isso, que se faça uma nova licitação, que se faça um novo ajuste, que se faça um novo cálculo. Mas não assim, no tapetão, simplesmente se muda um objeto estabelecido no contrato, sem uma explicação minimamente razoável. Ainda mais que causa tanto impacto, né, na sociedade, algo de ser amplamente debatido, né, passando por baixo. Quer dizer, hoje, para você construir uma meia água, precisa fazer audiência pública, precisa discutir com a sociedade. Imagine, por exemplo, você vai construir um prédio, impacto de vizinhança, questão do trânsito. Imagine um monte de caminhão levando merda para cima e para baixo, né? O impacto no trânsito. Isso precisaria ser discutido. Será que a cidade quer isso? Se fala tanto em saneamento, diziam que a cada reais investido você economiza 3 e vai deixar 40% da cidade sem saneamento, porque eu li o contrato, não fala sobre quem vai fiscalizar a qualidade das fossas, dos filtros. Ora, se até agora, ou para concessão, a fossa e o filtro não era suficiente, por que a partir de agora vai ser o suficiente? Sim. Principalmente nas regiões mais vulneráveis. Na real, sabe, vamos combinar, né? Eles pegaram a picanha e o filé mignon, porque o esgotamento tem aqui no Jardim Blumenau, no Vitor Conder, aqui na parte melhor da Velha, né, nos bairros mais populosos, e nas regiões mais pobres, que é onde o saneamento é mais importante ainda, eles
passaram para o andar de cima e vai ter caminhão indo lá, limpando fossa, né, com exclusividade para a BRK, cobrando a tarifa cheia. Isso é um absurdo, a cidade não pode aceitar essa insanidade que foi cometida. Com certeza, e se eu não me engano também o prazo para a assinatura da CPI está aberto, até tem que confirmar essa informação, mas né, que fique aí o aviso, a publicidade, né, até para os outros vereadores a participarem, né, assinarem de acordo com essa CPI. E só para finalizar, vamos dizer assim, esses assuntos ruins aquele de Blumenau, também tivemos outro caso emblemático, que foi a questão dos livros institucionais aqui da cidade, né? Um exemplo, o próprio Ministério Público está apurando hoje o gasto, né, de, se não me engano, era R$434 mil na compra de mais exemplares, mais 370 não acharam, só foram achados 30, se não me engano, né? Tá em fase de investigação e vai ficar por isso, né? Daria mais de R$1.000 por cada livro, né? Livro caro. Livro caro. Eu fui na Amazon, eu sou consumidor de livros, eu olhei lá, olhei o livro mais caro que a Amazon tinha para vender. Era um desses livros com fotografias Sim. e tal, até um livro importado, 350 pila. Nós pagando aqui mais de R$1.000, os livros não sei aonde foram. Eu espero aí que o Ministério Público puna os responsáveis, porque é uma coisa tão simples. Ou seja, superfaturamento evidente, pagaram percentual lá de corretagem ou comissão, né? Não é corretagem, é comissão para uma empresa gráfica, de marketing. não sei quem lá, para quem. É muito estranho. É uma coisa tão pequena que a gente não deveria nem estar falando aqui, mas eu espero que o Ministério Público, né, faça valer aí as suas atribuições e nos dê uma resposta. Porque o grande problema é que faz processo e a gente não fica sabendo o resultado. Positivo ou negativo, a gente precisa saber. Com certeza. Bom, mas, né, pulando esses pontos... Bom, a gente tinha, na verdade, muito mais assuntos para falar, né, muito mais coisas que a gente podia engrandecer aqui na nossa conversa. Mas, enfim, né, já se aproximando do final, eu queria perguntar, uma pergunta que eu sempre costumo fazer, o que te motiva a continuar lutando, né, por esses princípios, por esses valores, por essa sociedade mais justa hoje? Gustavo, eu vim de uma família muito humilde. Meus pais eram agricultores, meu pai morreu faz pouquíssimo tempo, aí, com 97 anos, minha mãe com mais de 90, eram aposentados de salário mínimo. E eu, graças a Deus, tive oportunidades, aproveitei e consegui um lugar ao sol, tenho uma vida confortável, né? Sou uma pessoa bem resolvida pessoalmente e, sobretudo, economicamente. Não tenho grandes posses, mas tenho o suficiente para viver confortavelmente. Mas eu gostaria que todos tivessem isso, ou a maioria das pessoas tivesse isso. A gente não pode continuar vivendo num país tão desigual como o Brasil. E as pessoas que defendem igualdade, porque eu acho que a maioria das pessoas defende igualdade, só que tem um pessoal que defende com ideias erradas, né? O pessoal das esquerdas que defende a igualdade é através do Estado, e está provado múltiplas vezes que isso não deu certo. Não deu certo. Então eu gostaria que essas ideias, né, liberais fossem aplicadas no Brasil, e eu tenho me esforçado, gastei meu tempo, investi muito nisso, porque eu acredito que... a história mostrou que só países que têm liberdades, segurança jurídica, ou seja, o liberalismo na veia, consegue diminuir as desigualdades. E uma coisa que as pessoas não percebem é que o principal causador da desigualdade é o Estado. É o Estado. Quando a gente defende, Gustavo, o não aumento do tributo, as pessoas são levadas a achar, não, estão defendendo os empresários, estão defendendo os ricos. Não. Por quê? Porque uma pessoa que tem uma boa renda, você sabe, você é advogado, que o tributo no Brasil, ele incide prioritariamente no consumo. É na mercadoria, é na energia elétrica, na água. Eu queria que as pessoas uma hora dessem uma olhada numa fatura da energia elétrica, quanto de tributo nós temos ali. E qual é o parâmetro que eu uso para dizer que o imposto castiga muito mais o pobre do que o rico?
Por quê? Uma pessoa que ganha 3 mil reais, ela gasta tudo. E ainda falta. Com certeza. Não consegue viver com 3 mil reais hoje. Pagar aluguel, pagar água, pagar luz, telefone, pagar essas coisas todas. Então, ela gasta tudo. Uma pessoa que ganha 50 mil reais, ela gasta no máximo a metade. Ou seja, ela vai pagar bem menos tributo, porque no consumo ela vai pagar o consumo sua metade da renda dela. O pobre paga em 100%. Sim. E até cai nessas arapucas aí de endividamento, empréstimo consignado, essas coisas todas, e ainda paga juro por cima de tudo. Então, o que me fez entrar, o que me faz permanecer nessa caminhada cívica é esse desejo de mostrar para as pessoas que existe sim alternativas para a gente tornar as pessoas menos desiguais. Eu não consigo dormir tranquilo, eu não me sinto plenamente feliz vendo que os meus filhos têm tudo, saúde, educação, conforto, tudo, futuro, perspectiva, e vendo as pessoas dos simples que lutam, que trabalham, né, verem os seus filhos condenados ao subdesenvolvimento. Então, a forma que nós temos de diminuir essas desigualdades é criar oportunidades. É diminuir o tamanho do Estado, é diminuir a tributação, é tornar o Estado mais eficiente. Essas coisas simples de se fazer, é só dar uma olhada nos Estados Unidos, por exemplo. A pergunta para esses idiotas que ficam falando mal de capitalismo, defendendo o socialismo, é se tem gente pegando barcos, né, até aquelas geringonças de câmeras de caminhão para sair de Cuba para entrar nos Estados Unidos, ou é americano tentando entrar em Cuba? Sim. É básico, fato, né? A diferença entre o capitalismo e o socialismo, que sempre se diz, é o muro, não é isso? Porque num país capitalista, né, é o muro para as pessoas não entrarem. E no socialismo é o muro para não saírem. Né? Então, basta a gente ver na Alemanha, né, que era o mesmo povo, a mesma formação, os mesmos caracteres culturais, e aí o Muro de Berlim, eu nunca ouvi falar que teve gente do Ocidente indo para o Oriente. Mas ao contrário, tinha muito, tanto que estava cheio de soldados do lado de lá e não do lado de cá. Então, essas coisas demonstram claramente de que essas ideias são ultrapassadas e a gente tem que bater forte. Por isso que eu sou anti-PT, anti-esquerda, porque eles fizeram muito mal para a humanidade e querem fazer aqui para nós. Né? Basta a gente dar uma olhada nos coitados dos nossos irmãos venezuelanos. Né? Um país que eu conheci, você não tinha nascido lá nos anos 90. É um país com riquezas de petróleo, um país sensacional. Hoje essa miséria, esses coitados aí sofrendo, vindo para cá como desesperados. Então a gente tem que acreditar na lucidez dos nossos compatriotas. Nós temos um compromisso muito sério em 2026. Nós temos que nos livrar da esquerda, seja qual for o candidato do espectro contrário, a gente precisa se unir, porque eles estragaram muito. Basta tu ver, porque além de incompetentes e ter ideias erradas, são corruptos, né? Olha só o que eles estão fazendo no INSS. E é preciso que as pessoas, e eu vou tomar um minuto a mais do teu tempo aqui, para dizer o seguinte: é uma tragédia anunciada, porque qualquer um que conhece um pouco das coisas sabe que o PT lá em 2005 fez um mensalão, ou seja, eles compravam apoio, né, assaltaram os cofres públicos para embolsar uma parte e comprar apoios da outra parte usando as agências de publicidade. Né? Deu errado. Alguns foram presos. Tal. Em 2013, eles começaram a assaltar as estatais.
Petrobras, Correios e tantos outros. A Lava Jato mostrou isso. Deu errado, foram presos, até o atual presidente da República foi preso. E alguns brasileiros que fizeram o L acharam que ladrão é recuperável. Eu fui promotor 30 anos, se existia alguém que não é recuperável, é o estelionatário e o ladrão. Isso chance zero. Pois deram uma oportunidade e eles vieram agora e estão roubando os nossos velhinhos. Isso é uma crueldade inominável. E o jornal O Globo mostrou aí nesse final de semana que tem mensaleiros ali, que uma parte desse dinheiro é para irrigar a conta de deputados e senadores. Ou seja, estão repetindo tudo aquilo que eles fizeram em 2005, em 2013, agora a partir de 2022. Numa demonstração clara de que ladrão que é ladrão não tem 100 anos de perdão, muito pelo contrário, né? E aqui eu até usei esses dias uma expressão que as pessoas do interior dizem que cachorro ovelheiro só matando. Uma ideia de que os vícios de certos agentes não se corrigem. Ladrão político, a gente mata aqui figurativamente no voto. Então, eu acho que em 2026 nós temos um compromisso muito sério, seja quem for, mas nós não podemos deixar essa turma do PT e adjacências permanecer, porque o estrago que eles cometem é muito grande. Basta você olhar aí, os nossos empreendedores que estão ouvindo vão saber disso. Juros. Sim. Os impostos agora deram uma tungada aí no IOF. Sim. E tal. E eles, para gastar, eles são mestres, né? E para prestar serviço é uma lástima. E ainda desvia o dinheiro, enriquece os outros. Isso é uma calamidade. O pior ainda é colocar a culpa no Banco Central, né? Pedir para baixar os juros como se não fosse culpa do Estado o aumento, né? O juro no papel, no papel, né? No sim, decreto. Sim. Isso é importante. Mas enfim, né? A história se repete. Acho que daqui a uns anos, talvez, esperamos, né? Que tenha uma condenação, né? Um julgamento justo desse pessoal que está hoje, né? Fazendo essas roubalheiras também no INSS. Mas, Tramontim, te agradeço imensamente por estar participando aqui da nossa conversa. Eu espero que ela siga, né, para todo mundo que está nos ouvindo, que leve um pouco também do que a gente pode, né, demonstrar, né, transparecer para essas pessoas, principalmente as questões sobre liberalismo, sobre esses princípios que eu acho que ainda não estão muito difundidos aqui na nossa região. Por serem realmente temas que não é muito se falado nas escolas hoje, né, no ambiente que a gente vive. Então, te agradeço novamente. Muito bom tê-lo aqui, principalmente por ter sido também seu aluno. Então, para mim é uma honra. E se quiser passar uma mensagem para o público de despedida para quem está nos olhando, fique à vontade. Eu quero te agradecer. E honra é para mim, né, de ver você, um jovem que já era brilhante lá nos bancos escolares, hoje um advogado bem-sucedido e que não se contenta só lá na sua atividade privada, sai do seu ciclo, né? Coloca a cara para bater, se filia a partido político. Eu acho que esse é o compromisso que nós temos. Eu sempre digo, é uma frase que não é minha, obviamente, que a gente pode até ignorar a política, mas não pode ignorar os efeitos da política sobre a vida da gente. E é com essa frase que eu queria convidar os jovens da tua idade para que conheçam o Partido Novo, para que se filie, para que participe dos pleitos eleitorais. Eu participei de 3 eleições, não ganhei nenhuma, mas eu quero dizer que foram as maiores experiências da minha vida, porque eu não entrei para ganhar dinheiro, não entrei para ter cargo, não entrei por vaidade, por poder, porque eu aprendi ao longo da minha vida que isso não é importante. Então que sigam aí ideias que valem a pena, que sigam exemplos como do Adriano, do Arão, do Tuca, do Diego, do Bruno, esses jovens aí que colocaram
a cara para bater, o Gilson Marques, nosso grande deputado federal aqui, um jovem brilhante que está fazendo logo ele vai estar aqui também. Bonito, sensacional, nos orgulha, me representa. Eu sempre digo, o Gilson me representa. Votei nele, tenho orgulho. Cada vez que eu vejo ele falando, eu gosto muito. O Marcel Van Hatt, outro também monstro, amigo pessoal, já esteve aqui em Blumenau, uma pessoa formidável. Então, aqueles que são um pouco pessimistas, não fiquem olhando para o Lula, para Dilma, para Gleisi, para essa turma toda. Olhe para o Gilson, olhe para o Zema, olhe para o Adriano, olhe para o Marcel e queira ser um deles. Mas para ser um deles, a gente precisa colocar a cara para bater. E eu quero então encerrar com uma mensagem de otimismo, dizer para os empreendedores também, para que participe. Essa história de dizer que não gosta de política é a maior burrice que alguém pode fazer. Você precisa participar, você precisa entender, você precisa compreender, porque... repito, você pode ignorar a política, mas a política não vai te ignorar. E a conta, quem paga, somos todos nós. É isso. Abraço, foi um privilégio, um prazer. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Logo, logo o episódio ficará disponível. Vamos colocar aqui o arroba, do Odair Tramontinho, o arroba aqui da Firma Alex. É isso, muito obrigado a todos e até breve.